Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente, hoje estamos aqui também com o Alexander Silva, também bem conhecido aqui do grupo, e nós vamos falar um pouco hoje sobre a COP número 30. Mas antes mesmo de começarmos aqui falando aqui do nosso tema COP, eu gostaria de pedir aí desculpas aí, e trazer as nossas justificativas, que a gente ficou um tempinho aí sem os nossos podcasts aí semanais, porque nós estávamos no Congresso dos Cientistas Adventistas. Se você não acompanhou, não perca, temos aí no nosso canal aí do YouTube várias dos painéis, das apresentações, e que mesmo que você não tenha participado, pode ser abençoado aí acompanhando aí um dos painéis, as pregações. Eu acredito que você vai gostar bastante. E para nós começarmos aqui, o tema de hoje, COP 30, eu gostaria de perguntar aí para o Alex, como vai, Alex? Tudo jóia? Joia, Thiago. Obrigado aí por ter convidado a gente para participar desse podcast, E eu quero agradecer também você que está nos ouvindo, especialmente você que esteve lá no nosso congresso, lá no NASP, em São Paulo. Foi muito bacana, tá? Foi legal, a gente corre muito, acaba, quem está na organização acaba nem tendo muito tempo para conversar com as pessoas e tal. Mas foi bom ver toda essa turma, toda essa galera, você que acompanhou a gente online também. É realmente uma bênção, A gente vai com um passinho de cada vez aí, mas cada congresso aí para honra e glória de Deus a gente tem conseguido avançar mais, expandir mais. Então é algo assim que realmente nos deixa muito felizes, tá? Então, obrigado você que está nos ouvindo aqui no podcast também. E eu quero convidar você a se inscrever, se você não fez ainda, inscreve no nosso canal no YouTube, que é Cientistas Adventistas. Aí você já pode deixar o seu joinha também, seu like aí no podcast. E se você está escutando a gente no Spotify, não esquece de seguir a gente no Spotify, Deixa ali o podcast gravado aí no seu Spotify. Sempre que tem um episódio novo, você vai ser informado, E deixa o coraçãozinho aí no Spotify pra gente também. E a gente gostaria muito de ouvir mais interações. A gente tem tido pouquinha interação, tá todo mundo sempre correndo e tal. E o pessoal hoje eu percebo uma tendência de alguns anos para cá de ficar eh, mais assim, silente, Mas assim, pode colocar seus comentários, É sempre bom a gente poder interagir. Eu acho que isso aí é sempre positivo, Então é isso, Thiago. Beleza, então nós vamos aí. Bom que o Alex lembrou aí de várias coisinhas aí que tinham que ter sido faladas aí, eu acabo Não, não, mas não se preocupa lembrando. não. Você foi super bem. Beleza, mas agora a gente começa na nossa sopa de letrinhas, o NFCCC criou a COP e tudo mais, mudança climática, mas começando aqui normal, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ela criou, a Conferência das Partes, o órgão responsável para decisões necessárias para implementar, alguns compromissos, algumas atividades aí sobre o combate à mudança do clima. E nós estamos aí, vendo aí um burburinho acontecendo aí em Belém, lá mais precisamente ali dentro ali da parte ali da floresta amazônica. E eu gostaria de conversar aí perguntando primeiro para o Alex aí, o que que é essa COP, por que que é COP 30, como é que a gente se acerta aí quem caiu aí da estação espacial aí tá meio perdido, Alex? Legal, legal. É interessante aí, o Thiago. Eu quero já fazer um spoiler que quando você, ouvinte, terminar de escutar esse podcast aqui, tem mais, pelo menos 2 podcasts aqui na nossa lista, no nosso histórico, que vão fazer uma complementação muito boa aqui para você e vão ajudar a esclarecer algumas coisas sobre a COP, esse tipo de reuniões aí e tal, tá? Tem um podcast que a gente gravou aqui sobre a ONU, certo? Não faz muito tempo. E tem um outro podcast aqui que a gente gravou também sobre organizações globais, tá certo? E aí, você escutando esses 2 podcasts em conjunto com esse que você está ouvindo agora, isso vai ajudar a esclarecer alguns detalhes que a gente não vai ficar entrando de novo, de novo, de novo, porque senão acaba ficando repetitivo, o podcast fica muito longo e a gente acaba não gastando tempo, não investindo tempo suficiente para falar sobre aquilo que realmente importa, tá certo?
Então, como o Thiago falou muito bem, essa COP aí, ela é a Conferência das Partes, né? Então, claro que na sigla aqui em inglês, né? E o número 30 significa que é a 30ª edição desse encontro, né? Agora, esse encontro aí, a gente fica pensando, será que é 2030? Não, é porque é a 30ª mesmo, né? Agora, ela reúne aí líderes mundiais, né? Cientistas, ONGs, representantes da sociedade civil, né? E o grande objetivo aí dessas COPs é fazer aí uma discussão sobre ações de combate às mudanças climáticas, tá certo? Isso aí é um tema bem efervescente, a gente sabe que isso aí é um ponto aí muito longe de ser pacificado aí na comunidade, de maneira especial na comunidade evangélica, tá certo? Existem aí várias preocupações aí com relação a, por exemplo, ao famoso ecumenismo, né? E quem está no meio adventista já ouviu aí, com certeza, falar disso aí em algum lugar, tá certo? Então as pessoas assim ficam com muitas ressalvas com relação a isso, tá? Como não poderia deixar de ser no tempo que a gente vive, é sim um grande foco aí de debate do ponto de vista ideológico, partidário, tá certo? Mas principalmente ideológico, onde você tem duas grandes concentrações, o pessoal de viés mais à direita se posicionando via de regra, né, salvo algumas exceções, mas via de regra contra, né, as ações aí da COP, as ações contra a mudança climática, e o pessoal de viés mais progressista aí, né, mais de esquerda, como a gente fala aí tradicionalmente, se colocando de maneira mais a favor, tá, dessas pautas aí da COP. Naturalmente, como a gente já faz um disclaimer aqui, nós somos apartidários, tá certo? Nós aí nós como grupo, né, como movimento, nós não defendemos nenhuma bandeira nem outra. Pelo contrário, nós batemos nas duas, né? E aí a gente fica, por causa disso, a gente fica persona não grata aí com muitos grupos aí de ambos os lados, né? Mas eu acho que nós, enquanto cristãos, nós temos sim algum tipo de opinião sobre isso, tá certo? A gente tem algum tipo de subsídio para fundamentar o nosso posicionamento. Logicamente que a igreja não vai se posicionar sobre isso, e eu faço aqui uma referência aqui às palavras do pastor Luiz Gonçalves, né? A igreja não tem que se posicionar sobre tudo, né? Não, as pessoas, não, essa semana mesmo teve uma discussão lá no grupo que as pessoas queriam que a gente se posicionasse sobre o asteroide, né, que está entrando no sistema solar aí, que veio de outro, provavelmente de uma outra estrela, né, e tal, e tem toda uma discussão se será uma nave alienígena. A gente disse, não, isso aí não, né, a gente não tem subsídios. Então, assim, a igreja adventista também não precisa se manifestar sobre tudo, se posicionar sobre tudo. Não cabe, né, não é papel da igreja se posicionar sobre tudo. Agora, nós, enquanto cristãos, nós precisamos, qualquer que seja a posição que nós adotarmos, ainda que seja neutra, ela precisa ser informada, né? Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é ter conhecimentos muito superficiais, limitados, ou talvez nenhum, às vezes acaba se posicionando, às vezes até de uma forma muito forte, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje, né, Thiago, é a gente fazer uma discussão, trazer aqui os pontos polêmicos, os pontos de debate, o que a gente pode saber pela Bíblia, pela ciência, né, o que está envolvido aí. Claro que a gente vai apenas fazer um leve arranhão, né, não queremos ter a palavra final nem completa sobre todos esses temas, né, e enfim, e eu espero que com esse podcast aqui as pessoas pelo menos compreendam, né, o que é a COP, o que está em jogo, né, e a gente tente desmistificar aqui alguns medos que as pessoas têm aí com relação a esse tema. Eu acho que é importante falar, antes de te devolver a palavra aí, que você falou no início ali, que é em Belém e tal, e desculpa que eu esqueci aqui, né? Eu fui um pouco mais longe aqui no meu prólogo aí do que nós vamos falar hoje. Mas assim, a COP30, então, como você falou, está acontecendo em Belém, tá certo? Belém do Pará, não é Belém da Judéia, não, tá? Tem uns cristãos aí que ficam mais. E uns jogadores de futebol, né? Que acham que Belém é onde Jesus nasceu, mas é Belém do Pará. E é muito significativo, é muito simbólico, porque é uma COP, é a primeira vez que uma COP vai ser realizada na própria Amazônia, né? Eu acho que o valor simbólico ali é muito grande. Eu acho que a organização do evento quis chamar a atenção por fato assim de que nós temos um ecossistema, né? Nós temos aí o pulmão do mundo, é onde esse evento está sendo realizado. É uma região assim muito importante. Eu tive o privilégio aqui de sobrevoar a Amazônia aí umas 2 vezes aí há 2 semanas atrás, e você fica impressionado com a vastidão, com a grandeza, né,
daquele lugar, a importância dessa floresta aí para o ecossistema, né, para o clima e a saúde no mundo, né, não apenas no Brasil, na América do Sul, mas no mundo. E além da floresta, né, a biodiversidade, né, os animais, as plantas, você ainda tem uma quantidade absurda de água doce, né? Então aí é a maior concentração de água doce superficial não congelada do mundo, né. Então tudo isso carrega um simbolismo muito forte, carrega uma relevância, e eu tenho certeza que essa escolha, né, pela realização da COP em Belém, a despeito de todos os desafios de infraestrutura, de logística, né, e teve muita discussão, até se cogitou até cancelar a COP lá, mudar de lugar e tal, né, por causa de vários problemas que aconteceram aí, mas tudo isso, né, foi mantido, foi escolhido, foi direcionado para fazer um apelo, né, um apelo aos participantes para que enxerguem, que encarem, né, essa beleza, essa vastidão e ao mesmo tempo essa delicadeza e essa fragilidade da nossa natureza, do nosso planeta, e o quanto nós precisamos, né, cuidar desses assets, né, biológicos aí tão importantes, né, não apenas para a própria natureza, mas para nós seres humanos que também fazemos parte dessa natureza, né. Não, Alex, isso que você está falando é importante porque, assim, nós somos brasileiros, né? Nós estamos aqui, nós temos informações que chegam sempre, mas considerando a COP30 como é um evento mundial, trazer pessoas para lá, eu falo ali que 95% acho que das pessoas que vão nunca passariam tão perto. E nisso que você falou realmente, né, a pessoa sentiu o que é uma floresta amazônica, não sei se o objetivo era ou mostrar, assim, toda a vastidão, ou então às vezes até mostrar ali como ela está sofrendo, né, com essa questão, mas essa visão, de colocar a cópia ali, a gente sabe muito bem que teve esse marketing aí pró-florestas tropicais, né, um cuidado com o meio ambiente. Mas, Alex, sobre essa questão, assim, da COP, né, essa mudança climática, assim, nós vemos muitas pessoas falando, nós vemos aí aqueles protocolos de Kyoto, nós vemos o Acordo de Paris, né, que foi adotado em 2015, essa questão, assim, de que até lembrando, né, um dos 3 objetivos aqui do Acordo de Paris era manter o aumento de temperatura global bem abaixo dos 2 graus, com esforço para limitá-lo a 1,5 grau, incrementar capacidades de adaptação e resiliência e alinhar os fluxos financeiros aos demais objetivos do acordo. Sobre o Acordo de Paris, a gente viu muita disputa, né. Uma das disputas que a gente viu era mais dos países, né, a gente tem aquela questão do politicamente correto, né, tem os países ricos e tem os países pobres, né, então os países eles gostam muito de falar dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, mas, eu via muita discussão nessa situação, às vezes os países desenvolvidos reclamando que o Acordo de Paris o limitava a crescer do jeito que ele podia crescer, os países em desenvolvimento reclamando, né, eu via muito duas frentes, né, dentro do e até nisso que você estava falando, né, a questão de direita, esquerda, assim, as questões e é muito assim, no país pobre, alguns reclamando: "Não, vocês têm que de alguma forma, financiar para que a gente, mantenha as nossas florestas, mantenham os nossos aquíferos, tudo isso, já que vocês destruíram a parte de vocês", e uma parte até também dos países em desenvolvimento, até por a gente fazer parte, a gente, ouve mais, de pessoas reclamando: "Não, eu sou contra o Acordo de Paris, se os países desenvolvidos eles puderam destruir as suas florestas para crescer, por que que agora eles estão querendo inventar de nos cercear da chance de crescer, falando que agora a gente tem que, proteger". Sobre essa discussão, Alex, que você vê? Porque esses acordos, né, que são a maioria a essência das COPs,
Por que dá tanta confusão? Por que são acordos que parecem que ninguém está gostando? Eu acho que são ótimas perguntas, tá? E eu não sei se uma madrugada toda aqui a gente conseguiria explorar todas essas questões, porque eu acho que se a gente tivesse respostas aí, né, para essas questões, possivelmente a gente que estaria na próxima, na COP31, estaria lá e quem sabe até laureado com alguns prêmios aí. Mas é importante, Thiago, antes de a gente partir para essas questões, eu acho que a gente tem que deixar claro algumas coisas e tirar uns bodes da sala aí, tá? Primeira coisa, a COP, o objetivo da COP não é evitar o aquecimento global, tá? Assim, isso ninguém se aventura com esse tipo de devaneio, porque não é nem um sonho, é um devaneio mesmo, é uma fantasia. Os cientistas há muito tempo eles fazem cálculos já, tá? E eles estimam que até o ano 2100, se nada tivesse sido feito, a temperatura média da Terra iria aumentar 3 graus até, como eu falei, até o ano 2100, mas em relação às temperaturas médias da Terra antes da era industrial, né? Então, como é que as pessoas sabem disso? Olha, as medições de temperatura, elas já são feitas, né? Claro que não com essa abrangência e cobertura de hoje, mas elas são feitas há séculos. E existem formas indiretas também de você observar a temperatura do passado. Então, a gente sabe com um grande grau de precisão quais eram as temperaturas, né, que existiam no planeta antes da Revolução Industrial. Fato. Então, assim, a temperatura iria aumentar em torno de 3 graus até 2100. E o impacto disso pode parecer pouca coisa, mas não é, né? Pega o seu ar-condicionado aí e sai de 24 graus e vai para 27 para você ver. Então, assim, isso que você está fazendo um experimento aí na sua casa. Agora você imagina isso no mundo todo, temperatura média, né? A temperatura média, que a gente não está falando de desvio padrão, que possivelmente nessa mudança climática ele aumenta também o desvio padrão. O que eu quero dizer com isso? Você passa a ter dias muito mais quentes e talvez até muito mais frios do que a média. Então, o ambiente se torna mais hostil, tá certo? Então, os impactos são terríveis. Você tem uma perda muito grande de vidas, né, de biodiversidade, vidas animais, vegetais e seres humanos também. Você tem um problema seríssimo do aumento do nível dos mares, que já está acontecendo, já está ameaçando, tá certo? Muitos países, muitas regiões costeiras, inclusive no Brasil. Você tem o aumento do risco climático, tá? Eu trabalho no setor financeiro e isso já é uma realidade, já não estamos mais falando de futuro, estamos falando de presente. Por quê? Porque a mudança climática, ela está aumentando os eventos de perda, no agronegócio, e isso tem consequências no setor financeiro, tem consequências no setor bancário, tem consequências aí para as seguradoras, tá certo? Isso tem consequência para as famílias, tem consequência para a mesa do brasileiro e do mundo também, porque nós somos um dos maiores exportadores de comida do mundo, tá certo? Então, assim, mudança climática não é conversa de bicho grilo que vai acontecer daqui décadas ou que, né, possivelmente nem aconteceria. Já está acontecendo hoje e isso já está materializado e você que está nos escutando já está pagando o preço dela no seu bolso sem você saber. Tá certo? Quando você vai no supermercado, quando você paga o seu imposto, quando você, enfim, abre uma conta em algum banco e paga uma tarifa, tudo isso você já está pagando a conta da mudança climática, tá? Só que por enquanto ela é uma mudança que ainda, né, ela está causando uns estragos, né? A gente vê, 2024 foi o ano com maior temperatura, o recorde histórico de temperaturas, e esse recorde ele vem sendo quebrado ano após o outro paulatinamente. Então, se você plotar isso numa curva, né, num histograma, aí, numa curva, numa linha de tendência, você vai ficar apavorado, né? E aí eu lembro daquele vídeo famoso do Al Gore, né, que é um candidato lá a presidente dos Estados Unidos há muitos anos atrás, gravou aquele documentário Uma Verdade Inconveniente, né? E são números, né? Então, isso aí são questões assim que a gente tem que entender, né? Então, a COP ela não quer eliminar o aquecimento global, ela quer diminuir o aquecimento global. Hoje o objetivo dessas ONGs, né, dessas lideranças aí, tá, é que você reduza esse nível de aquecimento para 1,5 grau, tá certo? Então, assim,
qualquer esforço de 0,1 grau já é comemorado como uma grande vitória, né? Porque isso aí, para você diminuir o 0,1 grau de projeção de aumento de temperatura, isso é calculado com base nas toneladas de gases causadores de efeito estufa que são lançados na atmosfera. Isso é comemorado porque isso aí exige uma mudança muito grande, exige literalmente bilhões de dólares, né? Então, assim, você influenciar o clima global é um negócio muito difícil e um negócio muito caro, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Outra coisa, outro bode que a gente tem que tirar da sala, né? A mudança climática é real, ela não é imaginária, tá certo? E ela é causada pelo ser humano, tá? Eu sei que tem um monte de gente falando isso, falando aquilo e tal, e para o ouvinte leigo pode parecer que há uma disputa de meio a meio, né? Metade dos cientistas não acredita, né, na causa do aquecimento global como sendo ser humano, outra metade, e você pensa assim que são meio mais ou menos um fla-flu, né? Uns jogadores para um lado e uns jogadores para o outro, mas não é. Não é. Hoje, o pessoal que se posiciona contra o aquecimento global, né, de causa humana, ele é uma fração muito pequena, né, dos pesquisadores. Tem. Eu vou dizer que são pessoas mal intencionadas, que são pessoas incompetentes. Não vou dizer isso, né? Cada um tem suas razões, etc e tal, mas hoje a grande maioria dos cientistas reconhece não só o aquecimento global, mas a origem humana. E como é que esse aquecimento global, a gente pode ter certeza de que ele tem uma origem humana? Porque, por duas razões. Primeiro, porque você tem um modelo teórico que explica a causa humana com essa. Não é simplesmente uma correlação, mas existe uma causalidade, tá? E com a questão do aquecimento global. E, além de você ter um modelo teórico, você tem de muitas formas diferentes, você tem diversos meios que comprovam, que robustecem e evidenciam esse modelo teórico, tá? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para não ficar muito acadêmico, não ficar muito técnico, mas é assim, lá no nível de laboratório, os cientistas já descobriram que o CO2, por exemplo, que é o famoso gás carbônico, né, que a gente exala a cada respiração, né, enfim, ele que é um dos causadores do efeito estufa, né, ele lá no laboratório, ele consegue ser medido e visto que ele aumenta a temperatura de um ambiente quando ele é colocado, né. Se eu tenho um lugar aqui que só tem o ar, né, que é oxigênio e nitrogênio, quando eu adiciono o CO2 em uma determinada proporção, aquele ambiente começa a ficar mais quente. Por quê? Porque ele tem esse efeito estufa, ele funciona como um cobertor, né? Ele recebe o calor e não irradia mais a mesma quantidade e aquece aquele ambiente. Então você consegue descrever que sim, que o CO2 ele causa um efeito estufa. Eu estou super simplificando aqui, tá? As coisas são mais complexas, tem vários outros gases, metano, né? O monóxido de carbono e muitos outros aí, tá? Mas eu estou pegando o CO2 aqui para dar um exemplo. Aí você tem medições, né, de temperatura em vários lugares do mundo. Você tem satélites que estão em órbita da Terra, que fazem várias medições da atmosfera da Terra, de temperatura, de índice de reflexibilidade, né, de radiação, de calor e tal, e conseguem demonstrar, comprovar que aquilo que foi teorizado, que foi descrito em laboratório, aquele modelo que explica o aquecimento global, ele ele se comprova por meio das medições que você faz da atmosfera da Terra, né. Então, é uma evidência muito robusta, porque você explica o mecanismo e você coleta evidências que suportam aquele modelo que foi projetado, né. Então isso é algo, é fato, tá. O aquecimento global existe e ele é sim causado pelo ser humano, não no todo, tá certo? Isso é importante também, não é no todo. Desculpa, Thiago, pode ir que eu engatei aqui numa conversa e não parei mais, né, nem respirei aqui. Não, eu tô querendo até dar um exemplo simples, do que você está falando, assim, até para aquela pessoa que não acredita que não há dedos humanos, dedos do ser humano nessa questão do aquecimento. É igual você falou, né, a questão de que CO2 é um gás de efeito estufa, né, e a energia solar ela vem e onde tem mais CO2 ele funciona como algo para segurar aquela energia. É é só ver, por exemplo, a questão do petróleo.
O petróleo estava quietinho lá embaixo, no subsolo e tudo. Aí o ser humano ele tira o petróleo e a queima do petróleo, ela gera a energia, né, que gira os motores. A queima do carvão, ele dá a energia que gira as turbinas e ela também tem como resultante, né, dessa reação, o dióxido de carbono e a água. Então não precisa ter muita questão de que o ser humano ele tira um petróleo que está parado lá no subsolo, vem, traz ele para a superfície, queima e emite mais CO2. Até nessa conta simples, você percebe que sim, o ser humano tem um dedo dele nessa questão do aumento do CO2 e a questão de que o CO2 gera um aquecimento. Então isso aí é até para a gente entender. Não, legal, Thiago. Acho que você deu um exemplo muito bom e a gente precisa reforçar o seguinte, né? O ser humano, ele está atuando em duas pontas desse processo. A primeira ponta é aquilo que você falou, né? Que é a queima de combustíveis fósseis, que são grandes geradores, né? De gases de efeito estufa, tá? E na outra ponta, ele está destruindo a capacidade também do nosso planeta se regenerar, né? Porque a partir do momento que você derruba as florestas, né, que você altera a acidez e a temperatura do mar, que afeta o fitoplâncton, né? A partir do momento que você desmata para a produção de carne, para a produção de criação de gado, então assim, uma vaca, ela polui por 8 carros. Né? Por quê? Porque ela tem um motor mais forte que 8 carros? Não é isso. É porque ela produz gás metano, né? Que é ali do processo digestivo da vaca, né? Que a gente conhece, que aliás é comum, né? A todos os mamíferos aí e também outros seres, né? E produz metano através ali das fezes, dos gases do processo intestinal ali. E o metano, ele é muito mais gerador do efeito estufa do que o próprio CO2. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Você tem o ser humano atuando nas duas pontas da cadeia. Você tem uma produção maior, muito maior de gás de efeito estufa, e você tem uma destruição também, né, uma diminuição da capacidade do próprio planeta se regular, porque Deus criou o mundo de maneira perfeita, claro que ele foi corrompido pelo pecado, né? Mas ainda assim o mundo vinha, né, aos trancos e barrancos, mas vinha se mantendo um equilíbrio. Quando chega a era industrial, o mundo começa a sair desse acidente controlado, né, que é o processo natural aqui do nosso planeta, né? A Revolução Industrial trouxe muitas coisas boas para a gente, né? Trouxe avanços fantásticos, e eu não estou dizendo que ela foi uma coisa ruim, ela foi boa, né? Agora a gente tem que entender que isso trouxe consequências. E eu sempre fico pensando, Thiago, assim, quando as pessoas lá criaram, né, as primeiras máquinas, né, que queimavam carvão, quando criaram lá, ninguém pensou que isso um dia ia se tornar um problema, né? Porque as pessoas não estavam preocupadas com isso, elas queriam resolver problemas mais urgentes, queriam resolver a fome, a falta de roupas, né? E, enfim, e precisavam ver os meios de transporte. Mas a consequência natural disso é que, passados os séculos, todo mundo está querendo se industrializar. Você falou agora dos países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, os desenvolvidos e tal. E todo mundo, quem é subdesenvolvido e está em desenvolvimento, quer ser país desenvolvido também, né? Então isso é fato. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo, né? Um custo ambiental, um custo econômico, um custo social. E é isso que a COP está tentando, né, chegar a uma solução para essa equação, né? Porque... E Alex, pode continuar? Não, por favor, por favor. E Alex, isso que você está falando até já me faz relembrar uma coisa que está dentro da resposta, até da pergunta que eu fiz. Quando você falou da Revolução Industrial, a gente pode até voltar mais no passado. Ao longo da vida do ser humano, a gente sempre foi crescendo para as coisas que eram melhores. Então você sai da idade do bronze, vai para o ferro é mais resistente e tudo, aí depois você vai, crescendo, aí tem, por exemplo, vamos de novo aqui para os automóveis, né, você está andando de cavalo, aí você vai para o motor primeiro a vapor, aí depois você percebe que o petróleo ele tem uma energia maior e você vai nunca tinha como objetivo você fazer alguma coisa que fosse mais
ambientalmente bom, ele tinha aquela essência do seu custo básico, né, e não do custo, não se preocupando com a externalização do custo. Só que a COP, e até nisso que vem a confusão de que todo mundo fica, reclamando desses acordos, é porque a partir de agora, a gente o ser humano está entendendo que as coisas estão chegando num nível crítico, e eles querem que tudo aquilo que acontece no mundo, de alguma forma, seja pensado de uma forma mais holística. Um dos exemplos que eu posso dar aqui para você é a questão aí dos automóveis, né. Quando você vai pensar em questões de questões energéticas, você tem uma sequência muito comum de se ver na química, na física, nas ciências exatas, que é a primeira maior geradora de energia. Nós temos a fusão nuclear, né, que seria, por exemplo, você pegar dois átomos de hidrogênio e fundi-los para virar um hélio. Ali você tem uma quantidade de energia muito grande. Depois dessa, você tem a fissão nuclear, né, por exemplo, você faz isso com urânio. Quando você fissiona o urânio, você tem uma energia muito grande, mas sempre abaixo daquelas ligadas à fusão. Embaixo da fissão nuclear, você vai ter a queima, é a questão do petróleo, do carvão, dessas coisas, e abaixo dela você tem as trocas de elétrons. Então, quando você compara um motor, um carro elétrico, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas quando você compara um carro elétrico com um carro a combustão, e você hoje tem esses 2 carros demonstrando que são parelhos nessa questão energética, é porque você pegou aquele carro a combustão e limitou a legislação ambiental para ele, porque ele continua sendo queima. Você pode falar assim: "Ah, não, Thiago, não é assim não, porque os carros evoluíram". Não, a gente está falando na questão de como funcionava antes. Um bom exemplo aí, as pessoas também que gostam de moto vão lembrar mais fácil, né, quando as motos 2 tempos se transformaram nas motos 4 tempos. Lógico que as motos 4 tempos, elas são muito mais ambientalmente eficientes, mas em questão de transferência de energia, as 2 tempos eram muito mais potentes. Do Tanto que a gente tinha aquele campeonato de moto velocidade que você tinha as 2 tempos de 500 cilindradas e a de 4 tempos de 1000 cilindradas, né, você tinha que aumentar a cilindrada para comparar. Então isso mostra que a gente começa a criar legislações nos últimos anos, a gente começa a criar legislações que de alguma forma cerceia, entre aspas, aquilo que é de eficiência. "Ah, não, mas os motores antes eram muito mais potentes". Sim, eram muito mais potentes, mas eram muito mais poluidores. Então as legislações vêm para tentar travar alguma dessas questões de poluição. Então acaba que, à primeira vista, parece que isso não vale a pena. Por que eu vou gastar tanto dinheiro? Agora você vai para as siderúrgicas, né, se você quiser fazer uma pesquisa, o quanto que siderúrgicas gastam com filtros antipoluentes, você pode chegar e falar assim: "Ah, não, então se eu produzir aço sem esses filtros, vai sair muito mais barato". Vai. A princípio, sim, mas quando você pensa holisticamente que você vai criar mais poluição, gastar com saúde, gastar com problemas, respiratórios, então isso é uma coisa também que eu acho que é um dos mais dificultadores hoje desses acordos, é entender que ele de alguma forma cerceia o nosso desenvolvimento, apesar de que a gente não pode ver só desse jeito tão raso. não, é isso mesmo, Thiago. E assim, a gente tem que entender, né, que quando a gente está falando aí dessas questões todas, a gente não pode se iludir. A gente está falando as indústrias que estão mais diretamente ligadas no centro, no palco dessa discussão, são as indústrias mais poderosas da Terra, né? A gente está falando aqui da indústria do petróleo, da indústria automobilística, mas de todas as indústrias de maneira geral, né? Porque a indústria, para ela funcionar, é fato, não importa qual seja o ramo, não importa se é uma indústria de tecido, né, uma têxtil, se é uma indústria alimentícia, se é uma indústria, ela precisa de energia. E a questão é da onde vem essa energia.
é uma energia que vai lançar mais componentes, né, na atmosfera ou é uma energia mais limpa, etc e tal. Então, a gente teria que ser muito ingênuo se a gente não achasse que existem interesses econômicos tremendos por trás disso aí e, por consequência, interesses políticos também. Porque onde existe dinheiro, existe também poder, né? A ciência que está mais relacionada aí ao uso do poder na sociedade é a política, né? Então, a gente sabe que tem interesses políticos muito grandes, tem interesses econômicos muito grandes, tá? E aqui a gente está falando que esses interesses são de ambos os lados, tá? A gente não está falando que é de um lado só, mas notadamente aqui parece que se polarizam, né? Que se concentram aqueles interesses contrários, né? O avanço da pauta climática em torno, em favor da indústria, em favor da parte econômica, né? E aqueles interesses ali que dizem mais respeito a você avançar essa pauta climática, então, principalmente aí mais nas organizações sociais, né? Em alguns segmentos políticos aí, principalmente na Europa e tal, né? Que estão mais preocupados com a causa ambiental. Agora, outra coisa, né? Os países desenvolvidos, eles estão sim dando dinheiro para os países em desenvolvimento que têm aí recursos naturais e que precisam ser protegidos. O exemplo deles, o Brasil, né? Então, outro dia até eu e minha esposa aqui, a gente estava escutando ali e vendo um material que fala assim, né, sobre a influência, né, dos sogros e dos pais nas famílias, né, e tal. E aí ali era interessante que eu falava assim, né, que as famílias, né, que o sogro e a sogra, o pai, os avós, né, de maneira geral, vamos trazer assim, os avós, eles colocam dinheiro na família, eles têm também um poder de intromissão, vamos chamar assim, né, nessas famílias aí. Então ali dizia assim, olha, se você quer ter a sua independência, também não aceite dinheiro, tá? E o que acontece hoje na questão climática, na questão ambiental, nesse sentido, é exatamente a mesma coisa. A gente recebe dinheiro, tá? A gente recebe através de vários fundos, e esses fundos são atrelados a alguns indicadores, né, de performance e de proteção ambiental, etc e tal. E esses dinheiros, e não é muito pouco dinheiro não, tá? É dinheiro assim, é bem relevante, tá? Vem de países da Europa aí, principalmente, a Alemanha, a gente pode citar um deles, eles doam dinheiro para países como o Brasil, desenvolverem algumas tecnologias, alguns programas para a proteção do meio ambiente, para evitar o desmatamento, por exemplo, para reflorestar, ou para, enfim, cuidar das comunidades aí afetadas por questões climáticas, enfim. E aí, como eles estão dando um dinheiro que não é pequeno, eles também querem ter aquela questão de chegar e se impor, tá certo? Ou impor algumas questões sob pena de fechar a torneira para alguns desses recursos aí. Tá? E isso aí gera uma polêmica tremenda, isso aí gera realmente uma discussão muito grande, tá? Porque por um lado, sim, nós precisamos ter a nossa autonomia, a nossa soberania, né? Os países querem ter a sua autonomia, a sua soberania, né? Tem aquela questão que você falou lá no início, de que os países desenvolvidos, industrializados, eles já poluíram o ambiente adoidado, né? Já derrubaram todas as suas florestas e tal, e agora, tipo assim, né, querem, a gente vê muito esse pensamento sendo repetido, né, querem agora dar lição de moral e dizer o que que pode e o que que não pode fazer. Ah, mas a questão é a seguinte, na época que eles foram industrializados, realmente não se tinha essa consciência, não era uma preocupação que existia, né, não existia consequências aí tão claras e tão drásticas aí da mudança climática. E a outra questão, né, é que assim, tá, tudo bem, então qual que é a solução, né, já que eles teoricamente seriam hipócritas, né, porque fizeram isso e agora estão querendo cercear o desenvolvimento dos outros. Então, a solução é a gente desenvolver a Lavonté mesmo, a revelia, e enfim, e criar um planeta que é inabitável para todo mundo, né? Será que esse é o caminho mais maduro, é o caminho melhor para seguir? Aí a gente tem que entender uma coisa, né? Não existe como todas as pessoas do mundo consumirem como os países de primeiro mundo. Ah, isso é fato. É uma impossibilidade física e matemática, não tem como, né? Porque hoje apenas os Estados Unidos eles já consomem recursos, tá, que demandam mais de um planeta para sustentar. Aí você vai dizer assim, não, mas está errado essa conta, porque a gente mora no mesmo planeta, estão lá consumindo e o planeta não acabou, o planeta ainda existe.
né? Mas a questão é você manter esse planeta de forma sustentada, em equilíbrio, né? Para que você possa continuar consumindo dele sem que ele acabe. É nesse sentido, né? Então, assim, não tem como a China hoje, a China aí está perto aí de 2 bilhões de pessoas, né? Não tem como o cidadão chinês consumir da mesma forma que o cidadão americano consome. E isso é um problemaço. Isso é um problema muito sério. Né? Não tem como a Índia também, que já faz tempo que passou de 1 bilhão de pessoas, né? Não tem como a Índia consumir da mesma forma, né, que um inglês ou que um francês, né, ou enfim, que um italiano consome, ou que um americano consome, né? Então, isso são problemas muito grandes e a COP ela tenta buscar meios, né, de dizer assim, olha, como é que eu consigo controlar esse aquecimento global sem frear o desenvolvimento mais básico possível daqueles países que justamente precisam ter a sua jornada de crescimento econômico, né? E até nessa semana teve uma declaração assim, bastante polêmica do Bill Gates, né? Para quem não sabe, ele foi o fundador da Microsoft e ele é hoje, se não o maior, um dos maiores filantropos aí do mundo, né? Ele investe literalmente bilhões de dólares da fortuna pessoal dele em países da África, em muitos projetos sociais aí e tal. Mas essa semana, inclusive dentro do contexto da COP, ele falou que as pessoas não deveriam ficar focando na questão climática, porque não é isso que vai destruir a Terra, que deveria focar em saúde e em como melhorar a vida das pessoas, inclusive a prosperidade das pessoas, né? E eu confesso assim que eu fiquei, para mim, assim, até foi impacto, né? Porque o Bill Gates, a visão pelo menos que ele transparecia era de uma linha um pouco diferente, né? Porque ele inclusive tinha projetos lá na África, eu acho que ainda tem, né? De questão de captação de água e de melhoria, né, da vida nas comunidades pobres, aquela questão toda. Então, assim, ele parece que ele se posiciona muito claramente em favor desse argumento econômico, né? E ele subvaloriza, ele coloca num segundo plano a questão do argumento climático, né? Do impacto ambiental, etc. e tal, da mudança climática. Agora, nesse contexto da fala do Bill Gates, a gente tem que trazer uma outra informação que é muito importante também, tá? Existem vários estudos já de muitos anos demonstrando que os países que vão sofrer o maior impacto, as populações que vão receber o maior impacto das mudanças climáticas por causa do aquecimento global, são aqueles países mais pobres, tá? Por uma série de razões. Eles não têm conhecimento, o mesmo nível de conhecimentos, não têm o mesmo nível de recursos materiais, eles estão em posições mais vulneráveis, tá certo? E eles vão ser mais atingidos pelas mudanças climáticas. Então, e a gente sabe, por outro lado, que os maiores beneficiados com a diminuição da ênfase na pauta climática vão ser justamente aqueles países que têm a maior industrialização. Então, a gente tem que colocar alguns pingos nos is, tá? A questão, o argumento econômico em oposição à pauta climática, ele é um argumento que ele favorece principalmente os países já desenvolvidos, que favorece principalmente as populações que têm mais condições de se proteger, né, justamente das consequências das mudanças climáticas. Então, de qualquer forma, os países mais pobres, as populações menos desenvolvidas economicamente, elas saem perdendo, porque se você der uma ênfase na questão financeira, né, elas não têm o aumento financeiro não vai favorecer elas, principalmente, vai favorecer mais quem já tem muito, né? E a questão do aumento dos desastres, né, das secas, das inundações, do avanço do mar, né, sobre as terras e etc. e tal, e as doenças tropicais também causadas pelo aumento da temperatura, que influenciam aí no ciclo de vida, né, dos insetos, etc. e tal, tudo isso vai afetar justamente os países mais pobres e as populações mais pobres também, né? Então, assim, a pauta hoje, né, haja visto os interesses aí que estão envolvidos, ela favorece, né, a pauta econômica, ela favorece quem é duplamente favorecido, né? Quem já está protegido, quem está numa posição melhor em relação às mudanças climáticas
e quem vai ganhar mais dinheiro ainda com isso também, né. Então assim, você vai dizer assim: "Ah, isso é um pensamento de esquerda", não, não é, a gente não está trazendo isso por ideologia política, isso é o fato, né, isso é uma análise fria de como funcionam as coisas, né. E quando você vai ver os argumentos contrários, você vê assim que, né, são argumentos que, são mais difíceis de você sustentar, tá certo? E assim, hoje a gente sabe, né, enfim, hoje você tem uma consciência maior, né, do quanto essas empresas, essas grandes indústrias que a gente citou aí, a indústria automobilística, né, a indústria aí do petróleo, né, da toda a cadeia de produção e distribuição do petróleo, o quanto elas financiam campanhas políticas, isso não é segredo, está amplamente aberto, né, quanto elas doam, né, elas fazem doações para partidos políticos, justamente aqueles partidos que têm na sua agenda, né, a questão de você diminuir ou mesmo desacreditar por completo aí a questão ambiental. Por outro lado, você tem evidência científica muito forte, né, de que sim, que existe um aquecimento, e como a gente falou, né, desde o início, que esse aquecimento é um aquecimento causado pelo ser humano. Como nós somos um podcast, faz parte de um movimento de cientistas adventistas, né, de cientistas aí nesse ponto, então há de se subentender que a nossa postura vai ser uma postura, sim, de preocupação com a questão econômica, mas uma postura pró-ciência, né. A gente não pode, eu posso usar sim o argumento econômico, desde que ele seja fundamentado, desde que ele seja, eh realmente honesto, né, que ele se preocupe de fato, né, e não só de aparência com os países menos desenvolvidos, mas assim, eu não posso usar argumentos fracos, argumentos espúrios, né, por exemplo, dizer que o aquecimento global não existe, ou então que o ser humano não tem nada a ver com isso, né. Existe uma parcela sim, que é causada, por exemplo, por erupções vulcânicas, por questões aí, outras questões de ordem da natureza mesmo, que sim, que causam o aquecimento global, só que esse aquecimento global, né, que ele diz respeito às questões naturais, ele é mensurado e ele é uma pequena parte desse grande aquecimento, né, dessa mudança climática toda que a gente tem por fatores humanos. Alex, seria como se você chegasse num lugar sujo, jogasse um guardanapo no chão e quando alguém fosse reclamar que você jogar o guardanapo no chão, falasse: "Não, mas eu não joguei o resto". Não é, você é responsável por aquilo que você fez e que você pensa em fazer. Isso que você falou é importante, porque esse podcast aqui, né, fazendo parte aqui do grupo dos cientistas adventistas, a ideia é de alguma forma trazer essa questão, né, científica para uma discussão religiosa, principalmente porque a Bíblia também, né, nos fala para cuidarmos, né, do meio ambiente, daquilo que Deus criou, de proteger, de aproveitar, até mesmo porque grande parte disso a gente vê também como o amor ao próximo. Mas igual você falou, são situações complexas, né, porque, a gente comentou agora, assim, que os países de desenvolvimento eles costumam reclamar, né, dessa questão de que, os países desenvolvidos eles destruíram as florestas deles e agora quer nos obrigar a nos manter na pobreza para cuidar do meio ambiente para todo mundo. Mas até nisso a gente viu há pouco tempo atrás, ainda está em negociação, né, tá em análise, mas as primeiras avaliações que estão saindo, bem para esse lado. Estou falando agora sobre produção e processamento de minerais, né, terras raras. Já está dentro das análises aí dos Estados Unidos, né, tentar, produzir e processar terras raras, já falaram aí que teve conversas com a Austrália, com o Brasil, que são países aí que têm que são capazes aí de ter a produção, né, desses recursos. E um dos analistas que eu acompanho, ele já estava até começando a comentar assim, né: "Olha, eu acho que os países em desenvolvimento estão começando a perceber que a legislação ambiental que existe hoje no mundo,
ela praticamente inviabiliza a produção e o processamento de terras raras. E ele estava falando isso porque talvez no futuro a gente tenha algumas mudanças, em legislação ambiental justamente para que outros países, né, os países entre aspas ocidentais, né, na verdade os países ocidentais dominarem, né, também essa produção e processamento para ficar um pouco menos dependentes, né, da China. Então até ele brincou falando assim: "Ah, agora eles estão entendendo qual é a visão do país em desenvolvimento, que é às vezes deixado, de lado nessas questões de legislação ambiental". Mas são situações complexas, mas que nós devemos, sermos sempre chamados para pensarmos como um todo. Então, hoje, o que eu vejo de importante nessas questões ambientais, quer você concorde ou não, quer você esteja do lado que é mais de desenvolvimento, quer você que esteja mais do lado da questão da preservação, é a ideia de que hoje todas as análises de desenvolvimento, principalmente porque nós hoje temos essa oportunidade, é tentar ver a cadeia de produção, o desenvolvimento, tudo, como um todo, para entendermos se ela realmente é factível, ou Thiago, então se ela só funciona assim, né, se você externaliza custos. e eu quero deixar claro uma coisa aqui, porque você cria uma falsa dicotomia, né? É tipo assim, olha, é destruir, né? Ou é desmatar, é explorar a natureza e enriquecer, ou não explorar e empobrecer. E na realidade esse dilema ele pode não existir, tá? Porque eu acho que essa relação é um falso dilema. Por quê? Porque a gente sabe que essas atividades que elas têm um grande impacto ambiental, elas, na maior parte dos casos, elas são indústrias, como você falou, são atividades extrativistas. A pecuária, a própria agricultura, né, se não for bem coordenada, a mineração que você citou também. Cara, e eu posso falar para ti com toda certeza, não são essas atividades que vão enriquecer nenhum país. Tá? Se fosse assim, os países da África eles eram os mais ricos do mundo, porque não tem nenhum lugar, né, que se extraia tantos recursos naturais por meio da mineração do que na África. Né? O Brasil era para ser a maior potência do mundo, porque o tanto de comida que a gente exporta é muito grande. Então, assim, o que que é a consequência? Ah, vamos, né, vamos favorecer o desenvolvimento econômico por meio do extrativismo, tem certeza? É esse argumento mesmo? No fim das contas, você vai estar desmatando o seu país, né? Você vai estar explorando o seu país para exportar aqueles recursos por uma ninharia para que outros países peguem aquele mesmo recurso, faça um valor agregado, né, uma atividade de valor agregado em cima, agregue valor naquela sua exportação e ganhe aí 10, 20 vezes mais do que o valor que você exportou. Porque é exatamente isso que acontece hoje, né, com a nossa madeira, com a nossa carne, né, enfim, com os nossos minérios, tá certo? É isso. Então, hoje a gente sabe que o desenvolvimento, os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos não é porque eles mineraram diamante, porque eles tiraram ouro, ou porque eles plantaram capim para o boi comer e eles ficaram ricos vendendo carne. Nenhum desses países, eu estou falando aí do grupo aí do G8, G7 aí que seja e tal, né? Esse povo aí, eles fizeram isso com a indústria 4.0, indústria 3.0, que são indústrias que comparativamente elas têm um consumo de recursos bem menor, né? Não necessariamente todas, mas bem menor. Então, assim, você vê como está cheio de discursos que a gente escuta por aí, mas quando você vai explorar, quando você vai analisar com mais propriedade, você vê que eles muitas vezes não se sustentam. Sim, é lógico que a legislação ambiental ela vai ter um impacto no desenvolvimento econômico, isso é fato, tá? A gente não está tirando essa possibilidade, isso realmente vai acontecer. Mas não é aquela questão assim, ó, para eu ficar rico eu tenho que desmatar, para eu ficar rico eu tenho que minerar, né, para ficar rico eu tenho que destruir a natureza. Não é dessa forma que funciona, né. Então, o que a gente está querendo é dizer que você sim, você pode fazer tudo isso e continuar pobre, né. E aí vai ser pior, porque daí nem você nem o mundo todo vai ter, né, o seu ecossistema, vai ter a sua biodiversidade, vai ter a sua capacidade aí de absorção, né, de retenção de gases aí de efeito estufa e tal. Então é uma situação muito complicada, tá certo? Então, assim, esse é um assunto bem acalorado, tá? Eu sei que deve ter pessoas aí agora nos escutando muito raivosas aí, outras muito contentes e tal, mas o fato é o seguinte, eu acho que nós cristãos, nós temos que evitar alguns extremos, tá?
quais são alguns desses extremos? O primeiro deles é a gente achar, né, que a gente tem que virar agora um tree hugger, né, que é assim, numa tradução simples, é um abraçador de árvores, né, que a gente vai ter que fazer piquete, nós vamos ter que subir num barquinho e parar um petroleiro no em alto mar, e porque não sei o que. Isso não é o nosso papel como cristãos, tá certo? A gente sabe que o mundo, ele realmente ele caminha pro seu final, a Bíblia fala isso, tá certo? A Terra realmente ela está mostrando sinais, né, de tantos milhares de anos aí de pecado, né, de egoísmo do ser humano, e isso é um processo que vai acontecer, né, e não somos nós seres humanos que vamos salvar o planeta, a gente sabe disso. A gente sabe que a única solução para o nosso mundo é a volta de Cristo. Mas, nem por isso eu tenho que ser uma daquelas pessoas que justamente vai estar espoliando, né, o nosso mundo. Né, a gente lembra lá quando Deus chama Adão e Eva, né, e dá o domínio ali da terra, a mordomia, né, da terra, e hoje a gente poderia usar uma palavra talvez mais apropriada, que seria a administração da terra, entrega para Adão e Eva. Ele está entregando uma administração, uma responsabilidade, um privilégio, mas o último dono continua sendo Deus e não o homem, né? Então o homem ele tem esse papel de mordomia, de cuidar bem, de administrar bem, né? E isso não significa deixar o mundo uma mata virgem que ninguém toca nela, não, não é isso. Mas sim, você fazer um uso consciente dos recursos naturais, você desenvolver a sua atividade econômica de forma sustentável, como você falou muito bem, Thiago, isso vai ter um custo, sim, sem dúvida nenhuma, não vai ser a mesma coisa do que você não ter controle nenhum, como era no caso lá que você citou da moto dois tempos, né? Você vai ter um custo, mas qual que é o ganho que você tem disso? É a sua perenidade. Significa que hoje você vai explorar o meio ambiente e amanhã o seu filho e depois de amanhã o seu neto vão continuar explorando o seu ambiente, né? Porque você pode fazer uma exploração maravilhosa do seu ambiente e amanhã não ter mais nada. Talvez até nem para você mesmo, né? Então, assim, o apelo que a gente faz, né, Thiago, é assim, a gente fugir desses extremos, né? Por um lado, a gente achar que é o ser humano, né, através aí de acordos, porque a gente sabe lá pelo livro de Daniel que isso não vai acontecer mesmo, né? Nós não vamos conseguir nos unir como humanidade para resolver esses problemas, tá? Isso está profetizado na Bíblia. E agora, por outro lado, eu também não tenho que destruir a natureza, ainda mais usando argumentos fracos, né? E comprando aí discursos enlatados, né? Que vêm aí de um interesse econômico muito grande, muito claro, né? Alex, e a gente já está aí caminhando para um fim, né? E eu gostei do que você falou, porque eu fiquei pensando assim, nós como cristãos, a gente tem que pensar qual é o que a gente está passando para as outras pessoas, até nas nossas atitudes e tudo. Mas tem também aquela questão que ninguém vê, que são as nossas motivações. Pode parecer um tanto polêmico, né, mas você não vai perder o céu porque polui, mas pode perder o céu pelos motivos pelo qual você polui. Você, aquele que fala que ama a Deus, que ama o próximo, vai também sentir um carinho por preservar a natureza, os animais de toda é sempre quando a aos seus olhos ser possível, por isso que eu falo muito questão de motivação. Nós temos um texto aqui bem interessante que diz assim: "A missão do cientista adventista em dialogar com essas conferências com o mundo é produzir conhecimento, mobilizar a ação e inspirar esperança", né, que você que esteja nos escutando aqui possa pensar bem nessa ideia de que nós podemos sim juntar as 2 coisas e dentro disso levarmos esperança para as pessoas e até uma mudança, principalmente de coração das pessoas. Então, já começando com essa reflexão, eu gostaria de perguntar para o Alex o que você deixa para nossos ouvintes aí como uma reflexão científica, espiritual disso que nós estamos falando, da COP, das questões de natureza. Beleza, Thiago. Tem um verso da Bíblia, né, que diz que o justo ele até os animais ele trata bem, né, até os animais dele. Então é isso, né, aquilo que você falou ali, eu acho que é importante a gente entender que a pessoa, eu gostei do que você falou, né, diz que assim, que você não pode não perder o céu porque você, né, poluiu o meio ambiente, mas os motivos que te levaram a fazer isso. E eu quero pegar esse gancho que você deu e dizer mais, né, a pessoa que ela trata de maneira injusta, que ela explora
egoisticamente o meio ambiente, ela não vai fazer isso só com o meio ambiente, porque não é um problema com o meio ambiente, é um problema com ela. Ela vai fazer isso com outras pessoas também, né? E se na Bíblia não fica muito claro que a pessoa que destrói o meio ambiente, ela está pecando e por isso ela está se desabilitando para o céu, a Bíblia deixa muito claro que aquela pessoa que explora as outras, né? Que ela explora, que ela age de maneira egoística com as outras pessoas, ela não está desenvolvendo um caráter, né? Que é um caráter semelhante ao de Cristo, que é justamente o que habilita a pessoa, né, para a vida eterna, né, para a vida futura e imortal com Cristo. Então, que a gente tenha esse equilíbrio, né? Eu acho que talvez o que mais falta no nosso mundo hoje é o equilíbrio, aí a gente fugir desses extremos e não é para ficar no meio do caminho, né? Não é para ficar com a cabeça no fogo e o pé no gelo para a barriga ficar na média de temperatura, né? A gente buscar equilíbrio para cima, né? A gente buscar ir em cima. Então, que Deus nos abençoe, né, a gente sim entendermos o nosso papel como mordomos da criação, a gente fugir desses discursos ideológicos, né, que têm origens muitas vezes espúrias, e ao mesmo tempo a gente também não se iludir, né, e não entrar nas ciladas aí de a gente também virar militante, né, e virar aí levantador de bandeiras que a gente sabe que infelizmente não vão resolver os nossos problemas, né? Que a gente cumpra o nosso papel com serenidade, com prudência e que a gente esteja preparado, né, para responder aos outros quando nós formos interrogados aí as razões da nossa fé. Tá certo? Obrigado aí, Thiago, por essa companhia, né, nessa hora de podcast e a você também que nos escutou aí. Espero que a gente possa ter agregado alguma coisa aí para você e possa ter ajudado você aí na formação da sua opinião sobre esse tema também. Então, é isso. Não sei quando você está nos escutando, né, mas qualquer coisa aí, um bom restante de dia para você, uma boa noite, uma boa tarde. Eu termino também trazendo uma reflexão da Bíblia. Nós somos adventistas, né, às vezes muitas das vezes conhecidos só pela guarda do sábado. Vou pegar aqui um trechozinho que tem da do 4º mandamento que diz assim: "Nesse dia", né, sobre o sábado, "não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade." Quando eu leio isso aqui, eu vejo que dentro do mundo a gente pode até não conseguir fazer muita coisa, mas dentro das nossas cidades, dentro da nossa casa, a gente pode tratar bem a todos e fazer daquelas bênçãos, né, como o sábado, ser não só para a gente, mas para também os nossos filhos, filhas, servos, aqueles que estão conosco e até mesmo os animais. Isso eu acho que para mim sempre foi uma reflexão de que a vida que a gente vive em comunidade e dentro daquilo que Deus criou. Então que Deus abençoe vocês aí, que vocês possam aí aproveitar, a COP vai começar aí no dia 10, que você, possa, ler, estudar, se aprofundar mais em todas as discussões e de alguma forma ou de outra conseguir contribuir para esse crescimento da nossa dos seres humanos, né, da nossa humanidade, mas principalmente ajudando para que cada um deles conheça mais a Cristo e se possa preparar para uma vida realmente eterna. Então, é isso daí, vamos nos escutando, procure aí como o Alex falou aí, nos episódios antigos, episódio até fora da ONU, os episódios aí que vai agregar mais coisas sobre essa questão do meio ambiente e ONU. E é isso, até mais para vocês. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.
Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.